Olá cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, neste vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o penúltimo capítulo de Nanatsu no Taizai. Sim, já está chegando ao fim e agora a gente vai falar sobre todo o futuro. Neste capítulo veremos um pouco sobre os sucessores dos 7 pecados capitais, os filhos dos pecados. Algo que a gente já estava esperando que acontecesse, um plano que já estava nas mentes de Meliodas e Ban. Os filhos dos pecados vão realmente viver como uma família, não é? Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. E eu conto com o apoio de todo mundo para deixar o gostei aí embaixo e para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, as reviews da HAL aqui na Nishounen funcionam de um jeito um pouco diferente. A gente acaba não utilizando imagens do mangá, mas imagens pra ilustrar o que está rolando. Vamos falar sobre os filhos dos pecados e tudo mais, sobre tudo que tá rolando no capítulo realmente, mas sem utilizar as imagens do mangá. Caso vocês curtam ver com as imagens do mangá e queiram ver com essas imagens, bem, é só conferir o link que tá aí na descrição do meu canal secundário, do meu anime. Lá, além de vídeos de listas e tudo mais, eu estou postando também com o mangá completinho com a antiga edição que eu usava aqui na Nishounen. Então você pode conferir no link que tá aí na descrição e no comentário fixado também. Neste capítulo de hoje a gente está um pouco no futuro, algum tempo se passou. Tudo agora está acontecendo 1 ano e meio depois da queda do Rei dos Demônios, depois que toda a primeira batalha acabou. Nós estávamos agora em Britânia vendo como a vida de cada um mudou depois de todo aquele acontecimento, depois de todas aquelas batalhas. Vemos então Slash dizendo que estava tudo muito pacífico ali. Todas as batalhas, todas as lutas realmente chegaram ao fim, agora foi o final. Ele dizia que as missões realmente acabaram e só tinham missões meio bobas em relação àquelas que eles faziam no passado, resgatar algumas pessoas e coisas assim. Eles não tinham mais lutas como tinham antes, eles não tinham mais que fazer todas aquelas missões de um nível surpreendente. Nesse momento a gente vê que ele tava em cima de um bicho gigantesco e a sua espada tava cravado nele. Enquanto isso tinham algumas pessoas amarradas num tronco de árvore, então ele tava assim numa missão. Mas realmente parece que não era o tipo de missão que ele gostava de fazer. Parecia que ele sentia falta das batalhas que ele tinha enquanto estava ao lado dos pecados capitais ou quando enfrentava os 7 pecados capitais. Quando o Britânia estava passando por muita coisa e ele realmente tinha que enfrentar os mais fortes inimigos para cumprir as suas missões. Agora para ele as missões estavam um pouco fáceis demais. Mas depois disso Slater diz que ele tá tranquilo, que ele quer ficar de boa. Nada o estava incomodando. Na verdade, ele não queria fazer muita coisa mesmo. Essa não era as missões com que ele estava acostumado, mas tudo bem. E depois disso, quando se é perguntado se era por causa do rei atual, ele diz que não tem nada demais, só que na verdade o único rei para ele é o rei Bartra. Depois disso a gente vê 3 pessoas lutando de verdade. Na verdade tava 2 contra 1. Eles estavam se esforçando muito nessa batalha e a gente percebe que era o Hauser que estava lutando contra Gila e também contra Jericó. Hauser dizia que ele ia com tudo e elas também estavam indo com tudo. Eles estavam treinando muito mesmo neste momento de paz, eles não deixavam sua guarda baixar. A gente percebe que todo mundo mudou bastante. O Hauser agora estava um pouco mais velho, ele havia deixado a barba crescer e tanto Jericó quanto Gila mudaram completamente seus penteados e seu estilo. Mesmo assim eles continuavam sendo quem eles eram, cavaleiros sagrados, paladinos de Britânia. E por este motivo eles estavam sempre preparados para proteger Lyones. E aí o Hauser simplesmente sente que tinha alguma coisa na sua cabeça. Uma fadinha surgiu ali. Hauser então tenta espantar ele como se ele fosse um inseto. E a fadinha começa a voar dizendo: "Eu não sou um inseto, cara, o que você tá fazendo?" Nesse momento ele sai voando e diz que tá ali pra trazer uma mensagem. Ele tinha algo que precisava falar. Então ele vai voando baixinho até Jericó e começa a contar algo no seu ouvido. Aquela fadinha disse algo pra Jericó que ela não podia inicialmente acreditar, mas depois disso ficou muito feliz. Jericó então pede licença pra sair daquela luta e sai correndo. Ela diz que não pode participar porque aconteceu algo extremamente urgente na floresta do Rei das Fadas. Por este motivo ela chama a fadinha o mais rápido possível pra correr e contar pra todo mundo sobre isso. Neste momento Hauser e Gila ficam bem confusos com o que a Jericó tinha escutado da fadinha. Afinal ela parou a luta e saiu correndo e ela realmente gostava daquele treinamento, mas tudo havia mudado. Algo mais importante havia surgido ali. Nesse momento então a gente percebe também que estávamos vendo todas as pessoas que foram importantes durante a história de Nanatsu no Taizai. Nesse instante quem estava sendo apresentado eram as Pleiades do céu, que antes trabalhavam ao lado de Denzel Lyones. Neste momento a gente estava vendo uma despedida, afinal Death Pierce estava saindo do grupo. Sim, ele estava deixando as Pleiades do céu e eles não estavam entendendo por que ele ia deixar de ser um paladino assim. Ele dizia que aquela era o fim da sua participação no grupo, depois desse 1 ano e meio ele iria os deixar. E isso na verdade parecia não ter um motivo, mas depois ele explica que agora que tudo acabou, agora que eles estão vivendo uma era de paz, ele quer voltar pra Edimburgo, recomeçar lá, no reino que antes mudou completamente a sua vida. Todos ali então começam a questionar por que logo agora, por que ele deixaria Lyones agora, se não tinha nenhuma outra razão pra isso. Ele então começa a pensar um pouco e depois começa a responder. Ele diz que eles também lembravam do que aconteceu, a morte de Denzel Lyones e também, é claro, a manipulação que sofreram. Tudo isso durante a guerra contra os demônios. Ele diz que não tem razão servir um país governado por divindades e por este motivo ele, apenas um humano, iria fazer o seu próprio país. Ele iria recomeçar o reino de Edimburgo. Depois disso então a gente vai novamente pra um outro lugar. A gente vê tubos de ensaio guardando alguma coisa dentro e eles estavam dentro de uma caixa. Neste momento então percebemos que essas caixas estavam sendo carregadas pelo grande cavaleiro sagrado Dreyfus. Neste momento a gente vê que aparentemente ele estava seguindo uma nova vida, afinal Hendrickson chega atrás dele e diz que isso foi um bom trabalho e que bem,
O reino inteiro estava orgulhoso dele. Não havia motivo nenhum para ter se aposentado como um cavaleiro sagrado, como um paladino. Mas agora ele estava atuando de um outro modo, ele estava buscando medicamentos para também continuar protegendo as pessoas. Hendrickson então, que é um druida, começa a falar sobre esses medicamentos. Começa a falar que ele tem que ter muito cuidado com esses reagentes para não deixar as pessoas querendo cada vez mais. Eles estavam conversando com uma forma de dizer que um sempre estaria apoiando o outro. Nesse momento, Hendrickson começa a dizer que ele estava indo para uma viagem, mas ele também ama muito aquele reino. Ele queria dar àquele povo um pouco de poder. Tudo isso para proteger aquele lugar, o lugar que ele sempre adorou. E então, junto a Dreyfus, eles diziam que agora, no reino de Lyones, um futuro brilhante estava prestes a começar. Um novo rei e uma nova rainha nasciam. E também o próximo rei já estava sendo decidido. Eles diziam que tudo estava mudando e era para mudar para melhor, e todo mundo ia se esforçar para isso. Dreyfus também se esforçaria muito na sua missão. Tudo isso pro bem do povo de Lyones. Então vamos para um outro lugar completamente diferente. Agora a gente estava vendo o Rei Bartra. Possivelmente estávamos no castelo. A gente viu o Rei Bartra empolgado, feliz, rindo muito, e ele estava carregando alguns pequenos brinquedos. Ele estava com a representação de um cavaleiro mágico e também de um cavalo. Rei Bartra estava balançando aqueles brinquedinhos enquanto perguntava: será que isso realmente vai agradar? Ele estava feliz com aquelas aquisições, mas para quem ele ia dar aquilo de presente? Neste momento vemos todos os outros companheiros dos pecados capitais. Vemos Margarete, Gilthander e também Verônica e Griamore. Eles diziam que tudo aquilo era extremamente emocionante. E todo mundo estava bem feliz com esse desfecho, cada um do seu jeitinho. O Rei Bartra dizia para eles não se incomodarem com a alegria desse velho rei. E ele também perguntava como os outros estavam. Gilthander então começa a dizer que eles ficaram muito, mas muito tempo longe de verdade. Então agora eles estavam querendo um tempo para os dois. Deixaram um tempo para os dois. Rei Bartra então concorda e depois disso ele olha para Verônica e pergunta: e você? Griamore então fica um pouco sem palavras e ela também, mas depois ela começa a dizer que eles também querem viajar, conhecer o mundo e também querem um tempo só para eles. Então o Rei Bartra olha um pouco pro lado, ele desvia o olhar e diz: então eu vou ficar aqui, eu vou continuar brincando com os brinquedinhos dos meus netos. Mas a Verônica então grita para ele parar com isso. Mas o Rei Bartra não se importava, ele estava muito feliz. E não importa o que acontecesse, ele realmente continuaria muito feliz. O rei estava contente por seus netos que estavam por vir e depois disso a gente vai novamente para um outro lugar. Dessa vez vamos para a floresta do Rei das Fadas e a gente vê que todas as fadas estavam curiosas com o que estava acontecendo. A gente vê eles ali no meio da árvore sagrada do clã das fadas, olhando escondidinhos. E enquanto isso, Gerhard estava vendo todo mundo. Ela chama por eles e diz: ô, vocês aí, vocês ainda estão espiando? O que vocês estão fazendo? Eles então dizem que eles querem muito ver e ficam ali, continuam espiando. Enquanto isso, ela começa a pensar um pouco sobre tudo que estava acontecendo até agora. Ela começa a pensar que talvez tenha sido graças a um humano. E este mundo se tornou muito pacífico. Ela começa então a pensar no seu irmão Gloxinia. E ela queria que ele estivesse ali para ver como o mundo se tornou belo. Como tudo havia mudado completamente e agora se tornou um lugar de paz. Vemos então neste momento o Ban e Elaine. E a Elaine estava grávida também. Assim como Elizabeth, ela estava esperando um filho. E então ela estava contando que o bebê havia mexido de novo. Ban então perguntava se a Elaine estava confortável ali e se era um chute. E depois disso ela dizia que não sabia se era uma mão ou um pezinho. Eles estavam completamente felizes ali. O filho de Elaine, o filho de Ban, estava prestes a nascer. Neste momento então Elaine dizia que logo logo seu filhinho viria ao mundo. E ela pergunta pro Ban qual seria o nome da criança. Ban então começa a sorrir muito, cantarolando como sempre. E neste momento Ban dizia que ele já sabia que ele já havia se decidido. Ele já tinha em mente qual seria o nome do seu filhinho. Mas antes do Ban revelar pra gente, a gente vai novamente pro reino de Lyones, pra um local diferente dessa vez. Ouvimos a voz de Meliodas e Elizabeth conversando. Eles diziam que o rosto da Gelda e dos Eldris era inesquecível, a cara que eles fizeram da última vez que os viram. Eles ficaram completamente impressionados, afinal foi uma coisa que nunca havia acontecido antes. Nasceria o filho de uma deusa e de um demônio. Era algo único no mundo, e a Elizabeth então dizia que, bem, neste momento ela também era meio humana. Então neste ponto a expressão de Meliodas muda completamente, ele estava bem pensativo, pensando em algo. Elizabeth tinha dito que ela era meio humana, ela estava sorrindo muito, e depois disso a expressão dele mudou. O que o Meliodas estava pensando? Ela mesmo chama por ele e se pergunta o que estava passando na mente dele. E ele então começa a pensar e pensar. Ela estava sate, pensando, pensando e pensando. Enquanto isso, Elizabeth estava ali. Ela estava muito feliz com a vida que eles tinham agora. E neste momento vemos pela primeira vez a Elizabeth grávida. Ela então começa a pensar sobre o futuro. Ela diz que estava um pouco preocupada ainda. Afinal, qual seria o nome da criança? E Meliodas, que estava pensativo, então bate palma e ela começa a se perguntar o porquê que ele fez isso. O que aconteceu? O que ele tinha em mente agora? O garoto então começa a sorrir muito. Ele levanta a mão e começa a dizer: ok, eu já me decidi sobre isso. Eu acho que eu sei qual será o nome do nosso filho. Meliodas então olha pra Elizabeth completamente empolgada. Ele havia se decidido qual seria o nome do seu filho, Tristan. E ela realmente gostou daquele nome e passou a sorrir. Neste momento então a gente volta para o reino das fadas e ali vemos Ban e Elaine. O antigo pecado da ganância, olhando para sua amada, também revela o nome do seu filho. Ele queria que fosse Lancelot. Sim, os nomes Tristan e Lancelot, filhos de Meliodas e Ban nas lendas arturianas. Neste momento voltamos para Elizabeth. Ela estava completamente emocionada. Ela chamava pelo nome de Tristan e dizia: meu filho Tristan, que um futuro maravilhoso vem até você. E o Meliodas então começa a ficar emocionado também. Ele estava quase chorando. Neste momento ele vai em direção à porta, a uma janela, e começa a olhar para fora. O garoto estava pensando no futuro, em como tudo havia mudado completamente, o novo mundo que havia sido criado ali. Ele parava para pensar no que o futuro
futuro estava aguardando pra todos eles. E a gente vai saber isso provavelmente no último capítulo de Nanatsu no Taizai, na semana que vem. E eu espero muito que vocês tenham gostado da haul de hoje. E é claro, confiram quando a JBC lançar a tradução oficial pra dar pra entender perfeitamente como tudo aconteceu, fechou? Isso é muito importante. Eu vou tentar trazer no canal também, se for possível, o mais rápido possível pra vocês com a tradução oficial. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!